Boa noite, meu povo! Hoje, a nossa aula de comunicação e linguagem, nós estamos na unidade 6. A unidade 6, ela vai trabalhar coesão e coerência em textos jurídicos. Então, eu vou dar aqui algumas estratégias para melhorar a coesão e a coerência dos seus textos que você produz nas aulas de comunicação e linguagem, que são os nossos trabalhos, as nossas atividades. Gente, um detalhe interessante. A coesão, ela é a ligação entre as palavras textuais. É como se você estivesse fazendo uma receita de bolo e você tivesse que seguir à risca aquela receita. Então, dentro da receita de coesão textual, a gente tem palavras, expressões, frases e parágrafos. Então, essas construções são muito importantes para que o nosso texto ele fique mais coeso, certo? Com a coesão, vai facilitar o nosso entendimento, a nossa leitura e o nosso compartilhamento de informações textuais. Lembrando que, quando você olhar aí no seu slide, a gente tem uma partícula de um texto da Clarice Lispector em que a gente marca vários aspectos de coesão textual, certo? Eu vou ler aqui para vocês para ficar mais fácil de vocês acompanharem pelos slides. O título do texto é Último Recurso, de Clarice Lispector. Eu fiz com adaptações porque eu peguei apenas uma parte do texto, para não ficar tão extenso. Quando fazemos de tudo para que nos amem e não conseguimos, resta-nos o último recurso, não fazer mais nada. Por isso digo, quando não obtivermos o amor, o afeto e a ternura que havíamos solicitado, melhor será desistirmos e procurar mais adiante os sentimentos que nos negaram. Se você observar, existem algumas palavrinhas em amarelo que são os nossos aspectos de partículas textuais que geram a coesão. A palavra quando, a palavra para que, a expressão para que, a expressão último recurso, a expressão por isso e a expressão que. Todas essas partículas textuais são partículas que aderem ao texto, gerando uma medida mais coesa. Um detalhe interessante, gente, é que existem funções para esses elementos de coesão, tá? Os elementos coesivos, eles vão produzir determinadas funções no texto, aumentando a sua qualidade de interpretação. A gente tem 7 funções dos elementos coesivos. A primeira delas é o elemento coesivo quando. O quando, ele é uma conjunção que estabelece um elo de ligação de aspecto temporal. Depois a gente tem o fator coesivo para que. O para que, ele exerce uma função de finalidade, certo? Uma função textual de finalidade. A gente tem o elemento coesivo e, que é uma conjunção que estabelece uma relação de oposição muito semelhante ao da palavrinha mas, com M-A-S. A gente tem o elemento coesivo de último recurso, que é de valor catafórico, ou seja, é aquela expressão que vai antecipar aquilo que foi dito. E a gente tem também o elemento coesivo por isso, uma conjunção que vai, na verdade, uma locução conjuntiva que vai estabelecer uma relação textual de conclusão. E por fim, nesse texto, a gente tem o elemento coesivo que é um pronome de natureza anafórica que faz com que as palavras amor, afeto e ternura, elas possam ser trabalhadas depois do sentido da expressão textual, certo? Gente, um detalhe interessante, a gente tem alguns tipos de coesão textual. Então, a gente tem elementos de coesão textual e a gente tem tipos de coesão textual. No caso dos tipos de coesão, são 3 tipos. A gente tem um tipo de coesão referencial. Nesse tipo de coesão referencial, a gente utiliza classes gramaticais para recuperar textos dentro do próprio texto. Isso é feito por meio de elementos anafóricos, ou seja, que tem como referente um termo anterior, ou elementos catafóricos, que tem como referente o texto posterior. Então, a coesão referencial, ela pode acontecer em diversos aspectos. O primeiro deles
é por meio de substantivos e expressões substantivas. Aqui eu dei um exemplo e você pode criar seus próprios exemplos para você entender do que nós estamos falando na prática. O exemplo que eu dei aqui foi o seguinte: a demora na liberação de verbas, na compra de material, na execução de serviços tem provocado desconforto. Por isso, o presidente cobrou de seus ministros menos burocracia com o intuito de ajudar os que mais necessitam. A palavra destacada em amarelo, burocracia, quer dizer que é uma palavra de síntese. Essa palavra de síntese, ela vai ser um elemento de coesão substantivo. A gente tem elemento de coesão elíptico, né, que é o elemento de coesão que vem de uma elipse. Nesse elemento de coesão, a gente evita repetições de palavras no nosso texto. Eu coloquei um exemplo aqui para vocês. Os verdadeiros mestres prezam pelo ensino e assistem os alunos da melhor maneira. Quando eu coloquei assistem destacado de amarelo, quer dizer o quê? Que os verdadeiros mestres, eles assistem os seus alunos, para não repetir os verdadeiros mestres novamente na nossa frase. A gente tem também elemento de coesão referencial, adjetivo. A gente tem também elemento de coesão textual, de artigos definidos, de pronomes, de numerais e de verbos vicários e de advérbios. Eu vou dar um exemplo aqui de numeral. Aqui eu coloquei: Maria e João passaram no concurso, mas apenas a primeira se classificou. Para que eu não repita que foi a Maria que se classificou e não o João. Para que eu não repita o substantivo Maria e João por 2 vezes consecutivas na mesma frase. Certo? Então, leia com bastante atenção a sua nota de aula e observe os slides para que essa videoaula fique mais clara para você. Lembrando que existe um outro aspecto de coesão textual, que é o aspecto sequencial, tá? Aqui ele vai acontecer quando a gente usa conjunção, locução conjuntiva, preposição, locução prepositiva, pronomes relativos que vão conectar as orações durante todo o texto. Eu coloquei um exemplo aqui para vocês e sinalizei o i, o mas e o por isso, certo? Como linguagem de coesão sequencial, ou seja, vão dar sequência lógica à nossa forma de texto. Olha só o exemplo. Eu me esforcei muito e fiz um grande investimento na minha primeira carreira, mas nada saiu como deveria ser. Por isso, decidi fazer o curso de Direito. Em provas de concurso, em grande parte, eles cobram a linguagem de coesão sequencial para que você faça a substituição dos termos sequenciais. No caso aqui desse texto, eu sinalizei que os termos sequenciais são as palavrinhas e, mas e por isso, certo? E por fim, a gente tem o tipo textual de coesão recorrencial. Aqui é quando a gente se utiliza de repetição de vocábulos, ou seja, paralelismos sintáticos, para demonstrar que existe estrutura sintática semelhante ou para construir determinadas paráfrases no nosso texto. Lembrando que na disciplina de projeto integrador, quando a gente estava falando de citação, a gente disse que existiam 2 modelos de citação. Citação direta, que pode se dividir em curta ou longa, e a citação indireta, que a gente chama de paráfrase, que é o quê? Escrever o pensamento de algum doutrinador, algum autor, com as nossas próprias palavras. É uma das formas de citação. Então, isso é um exemplo de coesão recorrencial, certo? Olha só, o exemplo que eu coloquei aqui, que está sinalizado de amarelo, vocês podem observar. Bom mesmo é estudar, deixar a matéria em dia e ir bem na prova. Aqui você está usando a linguagem recorrencial, ou seja, aqui você está reiterando os fatos para formar a sua coesão textual. Já a coerência, gente, é a relação semântica que a gente tem com as diversas partes do texto para formar a unidade necessária para que haja uma melhor qualidade na interpretação textual. Só lembrando que coerência tem a ver com interpretação e também com entendimento textual. Isso é muito importante. Por quê?
Porque enquanto a coesão está ligada com os conectores textuais, com as funções de conexão textual, a coerência está ligada na harmonia, no entendimento, na interpretação e no sentido textual. Então, é importante saber a diferença entre coesão e coerência, mas as duas caminham juntas para aumentar a qualidade do texto. Para que haja coerência textual, a gente precisa que ocorra a efetivação da textualidade. E essa efetivação, ela vai ser trazida pelos fatores de coerência textual. Nós temos alguns fatores de coerência textual. O primeiro deles é a manutenção da temática. Se você quer construir um texto, você tem que manter uma temática linear. Você não pode começar falando e defendendo um ponto de vista e lá pelo meio você se embanana e no final você já não sabe mais nem do que você está falando. Então, assim, manter a temática linear vai te auxiliar na manutenção do contexto de entendimento daquele dispositivo textual que você está analisando. A gente tem também um fator de coerência textual como conhecimento de mundo, que é o quê? A leitura que a gente tem sobre aquele tema. Quando a gente vai escrever, a gente precisa ter muita leitura sobre um determinado tema, que é o nosso trabalho de formiguinha, que a gente chama de construção, né, dos nossos marcos referenciais. Gente, isso é muito, muito importante. Por que que na aula passada, que eu estava falando de compreensão e interpretação de texto jurídico, eu coloquei para vocês um texto que falava de Max Weber e pedi para vocês compreenderem e interpretarem aquele texto. Quanto mais leitura a gente tem, melhor a gente consegue escrever. Então, essa coerência textual de conhecimento de mundo é muito importante. Isso você só vai ter se você conseguir, não é, ter muita leitura de determinados assuntos que você esteja predisposto a escrever. A gente tem também um exemplo de fator de coerência textual da situação de comunicação, que é o quê? A situação de comunicação, ela é muito importante para que não haja falta de adequação textual. Se você não se comunica de maneira adequada, poucas pessoas vão te entender, né? Muitas vezes a gente fala, ai, fulano escreve tão bonito, mas lembrem-se, vocês, operadores do direito, vocês, juristas, não escrevem só para juristas, vocês escrevem para pessoas que não entendem nada sobre direito. Então, quanto mais situação de comunicação você tiver, melhor você será compreendido. Um detalhe importante em relação aos aspectos de coerência textual, mecanismos gramaticais e semânticos da língua portuguesa. Ou seja, a gente precisa tomar cuidado com certos sinônimos, porque às vezes a gente quer substituir palavras para não falar a mesma palavra no mesmo parágrafo e a gente acaba gerando casos de incoerência. Então, é preciso conhecer bem os sinônimos das palavras que você quer substituir. Outro fator de coerência textual é a intertextualidade. O que significa a intertextualidade? Significa que um bom argumento vai interferir numa boa defesa de tese. E o que é a intertextualidade? É você entender de muitos assuntos que gravitam a órbita da sua temática do texto. Então, você procurar se informar sempre mais para poder escrever cada vez melhor. E também tem o fator de coerência textual, que é chamado de intencionalidade. Ou seja, ao criar o seu texto, você tem que deixar clara a sua intenção para com o interlocutor, para com a pessoa que vai te fazer a leitura textual. Por isso que a gente tem a justificativa no nosso projeto integrador. A justificativa, ela vai falar por que o texto se justifica relevante, necessário e oportuno. Além de você defender o seu peixe, você está se utilizando de uma estratégia de coerência chamada de estratégia de coerência de intencionalidade. Isso é muito importante. Gente, outro detalhe, existem 5 tipos de coerência textual. A coerência textual narrativa, certo? Que ela acontece quando o texto ele apresenta harmonia e lógica entre as partes que o compõem. Existe a coerência textual argumentativa, que é aquele tipo de coerência que é apresentada nos textos dissertativos, que apresentam argumentos e teses bem embasadas, que é o que a gente faz, né, dentro do direito.
Existe a coerência figurativa, ou seja, quando a gente tem um texto narrativo descritivo, a gente precisa se utilizar de figuras e essas figuras elas precisam estar bem ilustradas, bem representadas. Se a gente está falando de um caso concreto e a gente vai precisar utilizar uma decisão do Supremo Tribunal Federal como uma ação de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, a gente tem que sinalizar bem que tipo de arguição a gente está se utilizando. Ela trata de quê? Ela vai mencionar sobre o quê? Foi a decisão? Qual foi o fundamento? A gente tem também o tipo de coerência textual temporal, ou seja, o texto precisa que você tenha suscetividade temporal. Essa suscetividade, ela é interessante tanto para textos dissertativos quanto para textos narrativos. E a gente tem o tipo de coerência textual de registro, ou seja, há uma coerência de registro quando o texto apresenta apenas um registro formal ou informal. Ou seja, se você começa com uma linguagem verbal em terceira pessoa de singular, você vai com terceira pessoa de singular até o final do seu texto. Se você começa com a linguagem de terceira pessoa do plural, vai com a terceira pessoa do plural até o final do seu texto. Isso mostra, não é, que você tem qualidade de vocabulário e que você é imparcial em relação ao que você está escrevendo, você não é tendencioso. Um bizu, certo? Que cai muito em provas de concurso. Geralmente as provas de concurso, elas falam que um texto, ele só pode existir se ele for coeso e se ele for coerente. Na verdade, pode existir um texto que tenha coesão, mas que seja incoerente. Então, anota isso na memória, que é importante para a prova de concurso. Outro detalhezinho, o texto, ele vai precisar apresentar um sistema que a gente chama de progressão textual, ou seja, cada segmento textual, que é chamado de parágrafo, precisa ir acrescentando informações novas às informações anteriores, evitando a repetição de ideias, tá? Para que o texto não seja prolixo e para que ele seja coeso, coerente e possua progressão textual. Gente, eu coloquei como exemplo da aula de hoje um texto muito bacana que saiu na revista Carta Capital de um professor de São Paulo, certo? Chamado Pedro Estevam Serrano. Inclusive, ele participou da minha banca de mestrado. Ele é muito bom na parte de mídia e na parte de direito. Ele trabalha com a mesma temática que eu trabalho, que é política, né? A mídia, a política e o direito. O texto dele, o tema é a guerra e o cárcere. Eu coloquei esse texto para vocês, certo? E eu quero que vocês sinalizem na atividade que a gente vai fazer para essa aula, para computar nessa aula, quais são as partes que vocês acham mais coesas e mais coerentes no texto. Vocês vão sinalizar no texto e transcrever na atividade, que é para eu ver se vocês realmente entenderam o que é uma boa coesão e o que é uma boa coerência dentro de um texto jurídico. A nossa aula de hoje termina aqui. Queria desejar para vocês um bom final de semana. Na semana que vem nós teremos aula de projeto integrador e de comunicação em linguagem. As notas já foram lançadas no portal do estudante. As notas de segunda chamada também para o pessoal que fez segunda chamada. Agradeço a atenção de todos. Vamos prestar atenção nas videoaulas, vamos ler as notas de aula, vamos verificar e fazer anotações nos slides e fazer as nossas atividades, não deixar que elas se acumulem, porque isso é muito importante para o aprendizado, tanto presencial quanto à distância, que é esse momento que nós estamos vivendo. Tô com saudade de todo mundo. Na terça que vem a gente se encontra novamente, tá? Um beijo para todo mundo, boa noite.